Maconheiros do mundo univos, galera. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir um corte do Desce Letra, onde o Chavoso vai contar pra gente por que a esquerda não deve chamar o eleitor de burro. Eu quero muito falar sobre isso, acho que esse é um assunto muito importante, acho que é um erro muito frequente ainda na esquerda, então por isso eu trouxe esse vídeo aqui pra gente reagir hoje. Mas antes da gente começar a reagir, queria pedir pra você já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Agora, bora lá? Eu e o Load, a gente tá aqui sempre nessa parada de tentar fazer um conteúdo que às vezes busca ser irreverente e tudo mais, mas nessas a gente acaba cruzando umas linhas, né? E aí aconteceu agora a questão eleitoral, eu falei umas groselhas aí e assistindo os seus conteúdos, imediatamente, assim, eu vi o bagulho e falei, puta, é verdade, mano. Se pá, não era esse o caminho, né? Aí eu entrei em contato com você falando, poxa, Chavoso, quando você puder e tal, e você prontamente topou o convite. Então, obrigado, porque eu acho que a gente precisa muito, realmente. Aqui é um espaço que a gente falou pouco sobre essas questões que a gente quer entrar, resultado de eleição, sobre como a galera votou primeiro em Pablo Marçal, depois em Ricardo Nunes. Então, pô, do caralho, obrigado pela disposição e por estar aqui com nós, de verdade. Imagina, mano, eu que agradeço. E, bom, é isso, né? Acho que você não falou exatamente qual que é o assunto, né? Porque às vezes tem gente que tá perdido aí, né? Mas... enfim, pode falar, que acho melhor você falar do que eu, né? Beleza, não, é verdade, eu não falei porque eu suponho que a galera que tá acompanhando tá ligado, até porque eu falei que a gente tinha chamado você aqui também por isso, né? Aconteceu o resultado da eleição e eu caí numas de ficar falando, vocês são burro, como é que pode? Vocês são burro de ter votado no Pablo Marçal, vocês são burro de terem votado no Ricardo Nunes. Na hora que eu vi Cauê fazendo isso, eu pensei, Cauê, tu vai se arrepender disso depois. Mas nem precisei pensar muito, né? Porque Chavoso já veio trazer essa voz da consciência novamente pro Cauê nesse momento, né? Na edição seguinte, como até o Bua já tinha previsto, falou, mano, no próximo programa ele vai estar pedindo desculpa. Mas daí no seguinte eu já tava falando merda de novo, aí saiu o resultado da eleição americana, nós entramos no número de falar assim, agora o americano não é burro. A gente pode. Mas, vendo o seu conteúdo, foi aquela história, mano, a gente vem numas de querer fazer graça, mas tem que ter um certo nível de responsabilidade quando o assunto é sério como esse. Vendo seu conteúdo, eu falei, beleza, mano, se faz necessário uma opinião mais sensata a respeito disso, tá ligado? Então, o convite se deu a partir disso. Como eu disse, a gente pode ir pra uma série de caminhos, mas queria começar falando disso então, tá ligado? É uma pergunta ampla demais, mas só como base, assim, o que explicaria um fenômeno como o Pablo Marçal, que representa na sua vivência o oposto do público que votou nele, ser um cara que teve tanta popularidade, tá ligado? Bom, eu queria começar dizendo que eu acho compreensível, apesar de eu discordar, né, dessa postura que você teve, eu acho ela compreensível, né? É uma postura que não é exclusivamente sua, a gente vê em grande parte da esquerda, tanto é que o corte que eu postei lá no meu Instagram da minha fala no podcast lá, As Ideias, eu fiz ele sem nem ter visto a sua fala, né? Então eu tava me baseando na fala de tantas outras pessoas que eu vi fazendo isso, e até coisas piores do que dizer que o povo é burro, sabe? Isso por mim já é uma coisa zoada, mas, sabe, dizer que desejo que se foda, que morra, que... Porra, mano. Não, que então, assim, pra níveis, assim, muito absurdos, né? Até eu falei lá nas ideias uma comparação, né, que eu vou até repetir aqui, que é o seguinte, a esquerda, em geral, ela quer viver num relacionamento abusivo com o povo. Porque qual que é a fala da esquerda? Porque a gente defende o povo, a gente luta pelo povo, o pobre, o trabalhador. Então tem essa visão de, eu sei o que é melhor pro povo e eu defendo o que é melhor pro povo. Só que, quando esse povo não corre com você, não vota em você, não vota no seu candidato, o que você faz? Você vira pro povo e fala, agora eu quero que você se foda, eu quero mais que você morra, tá ligado? Então, tipo assim, por que eu comparei com um relacionamento abusivo? Porque, mano, quando você gosta de uma pessoa, você quer namorar uma pessoa e a pessoa não quer, não corresponde, qual que é a postura que seria mais adequada? É você falar assim, mano, beleza, né? Eu gosto de você, você não gosta de mim, mas por gostar de você, eu quero que você seja feliz, né? Seja comigo ou não. Mas a postura da esquerda não é essa. A postura é, se você não vai ser feliz comigo, você não vai ser com mais ninguém. Então eu quero que você se foda, tá ligado? Então, eu acho muito zoado essa postura, né? Mas por que eu disse que é compreensível? Porque, a gente tem uma certa noção da realidade, a gente sabe exatamente o que o Ricardo Nunes representa, o que ele vai fazer agora na prefeitura reeleito, até porque ele já fez muita coisa ao longo dos últimos 3 anos, então não vai ser uma novidade, tipo, o que será que ele vai fazer? A gente já sabe, né? Porque ele vai continuar as desgraças que ele veio fazendo nos últimos anos. Já começou até agora aumentando a passagem, né? Ele anunciou que provavelmente vai ser aumentada.
E além do fato dele representar um projeto bolsonarista, que a gente já sabe exatamente o que é o projeto bolsonarista, mas eu acho que a questão muito aqui é essa, né? A gente sabe. E a esquerda se perde muito nisso também, sabe? De achar que certas coisas já são senso comum, e não são. Esse é um ponto, né? Senso comum é achar que o eleitor é burro. No nosso post mesmo lá que a gente fez de collab divulgando que eu ia estar aqui, um cara comentou assim, não pode chamar o povo de burro, por quê? Sendo que todas as informações e debates estão aí. E eu comentei, estão aí aonde? Dentro da sua bolha? Porque a gente vive muito preso em bolhas, tá ligado? Eu procuro não estar dentro dessas bolhas, né? A gente, como tava trocando ideia aqui, eu falei dos parceiros que eu tenho, dos lugares que eu ando antes da gente começar a gravação. Então, tipo, eu faço o máximo possível pra que eu mantenha o meu pé no chão e veja, mano, o que o povão tá pensando, o que o povão tá falando, se determinados debates que a gente tá tendo aqui dentro das nossas bolhas e círculos de esquerda já chegaram na maioria das pessoas. E eu digo, não chegaram. A imensa maioria desses debates não chegou, sabe? Então a gente fica indignado. Porra, como que o povo reelegeu o Nunes apesar do apagão? Tem tantos argumentos que a gente pode colocar aqui, mano. Um deles o apagão não aconteceu em toda a cidade de São Paulo, não. A cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes e foi cerca de 3 milhões de habitantes que foram prejudicados pelos apagões. Ou seja, não foi um quarto da população. Então esse é um ponto, né? Não é como se toda a cidade ficou apagada. Segundo ponto, não é toda a população que tem alguma noção da relação entre o Ricardo Nunes, o prefeito, com os apagões. Mas isso é óbvio. Não é óbvio, mano. Não é óbvio. Pode ser óbvio pra gente que tá perdido. Porque a gente tá inserido nesse debate o tempo inteiro, sabe? A gente dedica a nossa vida muitas vezes ao debate político, a estudar sobre a política, a ouvir o que os outros estão dizendo, a ouvir o canal do Jones, a ouvir o canal da Rita. Então a gente tá dentro desse meio, a gente sabe desses debates, mas o povão não está dentro desses debates, mano. Então, um exercício que eu sempre faço, né, porque eu recebo muito esse elogio, né? Tipo, nossa, Thiago, você se comunica de um jeito simples, que todo mundo entende. Então, uma das coisas que eu faço pra conseguir me comunicar dessa forma é lembrar, mano. O Thiago de 17 anos, né? Porque eu entrei ali na USP com 17, né? Um mês depois eu já fiz 18 e foi dentro da USP que eu adquiri grande parte do conhecimento que eu tenho hoje, sabe? Seja nas aulas, mas principalmente em grupos fora da sala de aula, né? Em palestras, mesas de debate coletivo, político, movimento estudantil. Então, dentro da USP eu adquiri muito conhecimento. Adquiri muito por conta própria também, estudando muito sozinho, mas o pontapé inicial foi lá dentro. Enfim, então o Thiago de 17 anos sabia disso? Não sabia disso, muitas coisas, tá ligado? E outras, às vezes eu não penso nem no Thiago de 17 anos, né? Porque alguém pode dizer assim, mas você não tá falando só pra adolescente, tá falando com adultos e não sei o quê. Eu penso na minha mãe, parça. Minha amiga outro dia falou que acreditava que na China come cachorro. Não é mentira, ela acreditava de verdade. Minha amiga tem 20 anos. As pessoas não têm noção das coisas. As pessoas realmente acreditam que comunista come criancinha. As pessoas realmente acreditam que o comunismo matou melões. Assim como o deputado bolsonarista que a gente viu outro dia, né? Esse é o discurso que eles esbravejam pro Brasil inteiro. Como é que as pessoas não vão acreditar? Ainda mais dito por pessoas com certa autoridade, entende? Minha mãe é uma mulher muito simples, tá ligado? A minha mãe, ela foi doméstica quase que a vida toda, ela não tem tanto estudo, enfim, eu troco muita ideia com a minha mãe sobre muitas coisas, né? Por exemplo, nesse período eleitoral eu perguntei pra ela assim, mãe, você lembra da prefeitura da Marta Suplicy, né? Como é que foi? O que você acha? Ela disse, não lembro, porque na época eu não me preocupava com política, eu só comecei a me preocupar com política agora por causa de você, porque você fala muito de política, então eu acompanho seus stories, acompanho seu Instagram, suas redes sociais, e aí eu comecei a me ligar mais nisso agora. Mas então, tipo assim, não é como se a maioria da população estivesse ligada na política, mano. A maioria da população não está ligada na política, a ponto de não saber coisas muito básicas, que pra nós, hoje, são básicas, como o fato do governador ser o comandante-chefe da polícia militar. E a maioria das pessoas não tem noção que política tá em absolutamente tudo no seu dia a dia. Tá, como a gente tá falando no exemplo da Enel, na luz que chega na sua casa, na água que chega na sua casa, tá no hospital que tem perto da sua casa, no ponto se tem metrô no seu bairro ou não. Isso tudo é política também. Tudo da nossa vida é política. Tudo é político. Eu sempre falo isso aqui no canal. Porque essas decisões que afetam diariamente a gente, o nosso dia a dia, a nossa rotina, são decisões tomadas por políticos em alguma instância, sabe? E que vão afetar a nossa rotina. E é por isso que a gente não pode ter esse pensamento de que política só ocorre a cada 2 anos quando a gente vai lá na urna votar. A gente tem que entender que a política tá no nosso dia a dia o tempo inteiro. E que o que a gente faz naquela urna vai gerar consequências diretas no nosso dia a dia, na
nossa rotina. Então, a gente critica a polícia militar e coloca, por exemplo, a polícia do Tarcísio fez tal coisa, como, por exemplo, né, uma coisa que eu acho importante de falar aqui, né, a polícia matou uma criança de 4 anos anteontem, na Baixada Santista, gente. Que, aliás, E era hoje, filha de um cara que tinha morrido. de um homem que eles também mataram, filho, na Operação Verão. Sim. A Operação Verão comandada pelo Tarcísio. Sim. E o Guilherme Derrite, o secretário da Segurança Pública, aquele sociopata, tá ligado? Então a gente tem que saber isso, né, que a polícia militar, ela não é um bando de indivíduos como... A maioria da população acaba pensando dessa forma, tá ligado? Porque o moleque tá andando na rua, ele toma um enquadro do policial, o policial bate na cara dele, ele fica com raiva do policial, com razão. Mas não é aquele indivíduo somente que tá dando esse tapa na sua cara. Acima dele tem um coronel, tem um comandante, tem um capitão... né? E o secretário da Segurança Pública, que por fim ele é subordinado ao governador do estado, que é o comandante-chefe das polícias do estado, tá ligado? Enfim, esse é um fato que eu tô usando de exemplo que boa parte da população não sabe, tá ligado, mano? Então a política de segurança pública, ela tem que ser responsabilizada ao governador daquele estado. Sim. Enfim, não totalmente, porque aí vai ter interferência de prefeitura também, vai ter interferência de governo federal, mas aí já são outros 500. O grosso mesmo, a culpa é do governador do estado. Mas enfim, voltando então pra sua pergunta, né? O que explicaria tanta gente votando em Pablo Marçal, que explicaria tanta gente votando no Ricardo Nunes. E mais uma vez, são muitos fatores, né? Como você próprio disse, uma longa conversa que a gente pode ter aqui falando de muita coisa e dá muito pano pra manga. Mas focando um pouco mais no Pablo Marçal, num primeiro momento, né? Porque eu acho que ele foi o grande fenômeno dessas eleições, né? Todo mundo acho que concorda com isso, né? O fenômeno pro mal, no caso, né? Perdeu um pouquinho só pro Datena ali, né? De chamar a atenção por causa da cadeirada, que também ele tava ali no protagonismo, né? Exatamente, né? E a gente sabe que foi por muito pouco que o Marçal não foi pro segundo turno, né? Sim. Uma possibilidade aqui que muitos se levantam é que aquele laudo falso, né, tenha sido o bagulho que não levou ele pro segundo turno, porque ali naquele momento muitos podem ter desistido de votar nele e migrado pro Nunes, né, porque até as pesquisas internas, acho que foi o Boulos que disse isso, as pesquisas internas ali da campanha dele diziam que seria ele contra o Marçal no segundo turno, né, que o Nunes aparecia um pouco atrás, mas teve essa movimentação, essa mudança de votos ali naquela reta final. Enfim, então por pouco o Marçal não esteve no segundo turno e talvez ele tivesse ganhado também. Então acho que é muito importante sim a gente olhar pra ele, pro que ele significou, pro que ele representou aqui nessas eleições. E aí, mano, desde o começo desde o começo não, desde antes do primeiro turno, eu já vinha refletindo sobre essa postura, né, de tratar o povo como burro, como isso, como aquilo, porque a gente já tava vendo isso acontecendo desde aquele momento, tá ligado? A gente vê isso em todas as eleições, mas no primeiro turno isso estava muito forte justamente pelo apoio que o Marçal vinha ganhando, né? Então eu via muito nas redes sociais essa postura de boa parte de gente da esquerda dizendo que, meu Deus, como tem gente trouxa, burra, que vota nesse cara, gente psicopata, né? Então as pessoas chamavam os eleitores dele de psicopata e coisas do tipo. E um dos motivos pra essa postura ser absurda é que, mano, você não quer conquistar os votos dessa pessoa, cara. Não quer conquistar esses eleitores e a gente vai xingar, ofender e tratar dessa forma, a gente não vai conquistar, a gente vai afastar elas, né? Então, um ponto é esse, pensando na lógica eleitoral, a gente tem eleitores a serem conquistados, não é nessa postura que a gente vai conquistar eles, pelo contrário, a gente vai afastar. Mas então, voltando, desde o primeiro turno eu via isso, né? Porque o eleitor do Marçal é isso, é aquilo outro. E por que esse tipo de postura me incomoda para além desse fator eleitoral que eu citei? Pelo fato de eu conhecer os eleitores do Marçal, pelo fato de eu conhecer os eleitores do Ricardo Nunes. E a gente vê que grande parte da esquerda, como eu disse, ela vive fechada em bolhas. E dentro dessa bolha, todo mundo em São Paulo vai votar no Boulos. Um outro ali vai votar na Tabata, né? Tinha muita gente perdida aí nessa esquerda liberal aí que votou na Tabata também. E, claro, o pessoal mais comunista. Tabata que votou contra o fim da escala 6x1, tá? Vou deixar isso aqui bem claro e frisado pra todo mundo ouvir. Mas da esquerda radical que votou no PSTU, que votou na UP. Mas quando a gente fala principalmente dessa esquerda que eu chamo esquerda liberal, essa centro-esquerda, né? Enfim, essa galera que geralmente também é de classe média, enfim, fica fechado nessas bolhas, fechados nesses círculos deles, onde todo mundo vai votar igual, todo mundo pensa mais ou menos igual. Essas pessoas, elas não conhecem, por exemplo, eleitores do Pablo Marçal, elas não conhecem eleitores do Ricardo Nunes. Então o que elas podem fazer? Supor coisas sobre eles. E eu acho que essa é uma das piores coisas que a gente pode fazer, é supor coisas sobre as pessoas, sobre os eleitores, sobre a população, né? Outro setor da população aí que eu vejo a esquerda supondo muitas coisas, os evangélicos. Isso é uma outra coisa que me incomoda tanto, mano. Tanto quanto essa postura de falar que o eleitor é burro me incomoda, a postura de falar porque o crente, né? Ainda usa o termo crente num tom ofensivo. O crente isso, o crente aquilo. E mais uma vez, a minha mãe também é crente, a minha mãe também é evangélica, sabe? E, tipo, não tô citando minha mãe porque, é uma coisa pessoal. Não, eu tô dizendo de um exemplo de uma pessoa que eu convivo todos os dias e que eu sei que ela não é essa caricatura. Mas ela é uma exceção. Não necessariamente, mano. Tá ligado? Não é só minha mãe que é evangélica. A maioria dos meus amigos são evangélicos. Por quê? Porque eu moro na periferia de São Paulo. E a regra na periferia de São Paulo é que as pessoas sejam evangélicas. Isso não é uma exceção, sabe? Então, todos, ou quase todos,
ao meu redor são evangélicos. Não só na periferia, como tem havido um crescimento enorme em todas, eu acho que em todas as classes sociais das igrejas evangélicas, principalmente neopentecostais, né? Então eu acho que isso tem sido uma tendência nos últimos anos e tem puxado tanto gente que é da periferia, né? Como galera que é das classes mais altas, né? Com esse discurso de teologia da prosperidade, com esse discurso de meritocracia, a galera acaba caindo no papo desses pastores porque já não tem em que acreditar e precisam de alguma coisa para dar uma esperança, né? Porque a gente vive num estado que não dá porcaria nenhuma pra gente. Político, assim, a gente tem uma imagem de políticos no Brasil de que político é tudo corrupto, de que, né, várias coisas desse tipo. Então, todos esses fatores acabam contribuindo para fazer esse ambiente muito favorável de que essas igrejas e de que esses políticos cresçam e sejam notados pelas pessoas dessa forma. Tá ligado? Lembrando que eu sou um cara gay, lembrando que eu sou um cara umbandista, lembrando que eu sou abertamente comunista, e os meus amigos, em geral, não são comunistas, de esquerda, militantes, são pessoas comuns da periferia de São Paulo, tá ligado? Trabalho pra igreja, da igreja. Exato, mano. E essas pessoas, elas não são essa caricatura do Silas Malafaia que a esquerda, a parte dessa esquerda constrói, sabe? Uhum. Eu vejo isso, sabe? Quando a esquerda fala dos evangélicos, ela tá se referindo muito a essas figuras públicas, né, que se dizem evangélicas. Uhum. Pastores, como André Valadão, como o próprio Silas Malafaia que eu citei, como o Edir Macedo, e políticos, né? Então ela tá pensando na bancada evangélica. Eu vejo até mesmo quando a esquerda quer... a esquerda tem que conquistar os evangélicos, tem que dialogar com os evangélicos. Eles nunca estão falando do povo evangélico, eles estão falando desses líderes, né? Uhum. Então é o político ir lá de esquerda se reunir com líderes evangélicos, eles dizem que a esquerda está se reunindo com os evangélicos. Eu vi, por exemplo, esses dias uma notícia dizendo: evangélicos estão abandonando o bolsonarismo e migrando pro lado do Lula. Mas a matéria estava se referindo a alguns pastores e políticos supostamente evangélicos. E a gente não pode cair nesse erro de achar que essa galera representa o povo evangélico, porque não representa, mano. Uhum. E uma coisa que escancarou isso foi durante o debate do PL do aborto, que a gente chama de PL do estuprador, né? Onde saiu uma pesquisa, que eu não lembro os números exatos, mas era coisa entre 60% e 70% da população cristã sendo contra o PL que queria equiparar o crime de aborto ao crime de homicídio. Eu fui na manifestação, né, contra, né, essa PEC do aborto, e tinha lá uma faixa enorme, um grupo enorme de mulheres que estava escrito que eram mulheres cristãs contra a PEC do estuprador. Então, assim, não dá pra gente generalizar como se todo evangélico fosse igual, sabe? Porque não é, porque cada grupo tem a sua especificidade, sabe? Generalizações tendem a não corresponder à realidade. E eu acredito que isso foi uma coisa que calou a boca de muita gente na esquerda, né? Sim. Porque eu tava vendo muita gente falando assim, porque o perigo são esses crentes que querem transformar o Brasil num não sei o que lá. E aí quando saiu a pesquisa aqui, gente, os crentes não estão a favor não, sabe? Então vamos parar de supor essas coisas, parça. Outra coisa que eu comento também, questão de liberação da maconha, tá ligado? Porque a esquerda, nessa caricatura do povo evangélico, do povo conservador, então a gente tem que parar de defender a legalização da maconha. O que eu tenho de amigo que sábado tá no baile fumando maconha e domingo tá lá na igreja, não tá escrito, mano. Isso é extremamente comum, sabe? As pessoas, elas não são assim, quadradas, né? Então, ó, se ela é conservadora, significa que ela é assim, 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 contra isso. Pelo contrário, né? O que a gente sempre fala, os conservadores são os mais hipócritas, né, mano? Aquela pessoa que mais fala contra o gay, contra a trans, no off é o que mais pega, tá ligado, mano? E eu falo isso por experiência própria. Enfim, então, isso é muito comum, mano. Eu tenho tanto amigo que fuma, e que inclusive foi pra Marcha da Maconha comigo, parça. A Marcha da Maconha, eu sempre falo isso, é a manifestação de esquerda que mais coloca o povão na rua aqui em São Paulo, tá ligado? Antes eu falava assim, maconheiros do mundo univos, galera. Vamos fazer essa revolução. A revolução será maconhística. É a que mais coloca o povão na rua. Só que aí uma pessoa de outro estado falou, não, mas aqui no meu estado é só playboy. Eu falei, então eu vou falar de São Paulo, que é o que eu conheço, né? Eu nunca fui na manifestação da Marcha da Maconha em outro estado, mas aqui em São Paulo, parça, quem já foi na Marcha da Maconha? Eu também não fui, confesso que tenho essa falha, mas quero muito ir ano que vem. Pode falar pra mim se eu tô mentindo, se a maioria que vai lá não é preto, favelado, tá ligado? Mano, o povo da periferia sai da periferia pra ir pra Paulista. Por quê? Porque ali ele tá fazendo um ato de desobediência civil, é fumar maconha na cara da polícia e ninguém pode fazer nada com ele, tá ligado? Então é um dia de subversão ali, tá ligado? Então, enfim, é um ponto que eu quero colocar aqui pra gente ir quebrando essas mentalidades construídas, esses estereótipos construídos sobre o povo, porque isso é extremamente prejudicial, mano.
uma coisa que me incomodou muito foi, ao longo desse processo eleitoral, foi quando eu postei uma matéria dizendo o vice do Nunes, o coronel Melo Araújo, foi investigado na PM, quando foi PM, por 8 vezes ele foi investigado por homicídio. E aí uma galera vindo comentar assim, mas você tá fazendo campanha pra ele, porque se você falar isso, é aí que os eleitores dele vão votar nele mesmo, porque a galera gosta disso mesmo. Eu falei, você está falando... Ai, se você ficar falando mal do Lula, em 2026 vai vir pior. O Lula é isso, o Lula é aquilo. Isso com base no quê? Você tá tirando isso do seu cu, caralho. Se você não fez uma pesquisa, chegou, conversou com o eleitor do Nunes e perguntou pra ele, né, você vota no Nunes por quê? O que você acha da violência policial? Se você não tem uma prova disso, você não pode afirmar isso. Né, eu até comentei sobre isso no meu story e a Carol concordou comigo, a Carol Sardá, né, que ela teve bastante envolvida na campanha do Boulos Maravilhosa. de ir pra rua gravar aqueles vídeos com as pessoas, ela falou justamente isso pra mim. Ela falou, Thiago, é a pura verdade, eu tô todo dia na rua conversando com o eleitor do Nunes e ele fala que vai votar no Nunes por N fatores, não tem nada a ver com essa caricatura. O eleitor do Nunes é um bolsonarista, fascista, de extrema direita, que adora violência policial. Mano, sabe? Pelo contrário, mano, a gente viu que nessa eleição o Boulos foi pintado como cara extremista e o Nunes como cara moderado. Sim. Então muita gente que votou no Nunes foi justamente por ter ele como esse cara moderado e o Boulos como o suposto extremista, sabe? Sim. Enfim, então, é tão complexo, envolve tantos fatores, tantas coisas, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de colocar as pessoas em caixas e em caricaturas que não condizem com a realidade, né? Enfim, então, voltando, né? Como eu tava dizendo lá no primeiro turno, tava me incomodando muito toda essa postura de, porque o eleitor do Marçal é um psicopata, o eleitor do Nunes é um doido, é não sei o quê, é um fascista, é um bolsonarista. Então, desde lá eu já vinha tentando travar essa luta, essa batalha, essa disputa. Mas eu falei, mano, eu vou deixar um pouco mais pro segundo turno, porque depois que passar as eleições, eu vou fazer um vídeo chamado A Arrogância da Esquerda. Isso é uma coisa que eu já vinha planejando desde o primeiro turno. Eu falei, vou esperar passar o segundo turno, porque nesse momento a gente fazer uma certa unidadezinha ali pra tentar eleger o Boulos e depois que passar eu meto pau no Boulos. E aí passou, agora eu tô seguindo meu plano, né? Mas, enfim, né? Voltando, e eu tô falando pra caralho. Se vocês quiserem me interromper aí em algum momento aí pra mim, comentar. Nosso melhor tipo de convidado é esse. De verdade. Mas se vocês quiserem comentar Não, também, né? Não, se a gente tiver comentar, a gente comenta. Beleza. Tranquilo. Porque eu sou palestrante, né? Então se deixar eu vou ficar 2, 3 horas aqui falando sozinho. Não, mas é bom porque eu acho que serve não só pra mim e pro Cauê, né? Como uma aula mesmo pra quebrar esses paradigmas que a gente tava tendo, e essas ideias de colocar meio que todo mundo numas caixinhas, que nem a gente fez com o Marçal, sabe? Pra mim eu falava, mano, a galera que vota no Marçal eu não consigo compreender porque que vai nas ideias desse maluco, tá ligado? É isso, mano. E aí você explicando agora, você fala, realmente, né? Cada um tem um motivo que não é necessariamente o que eu acho. Exato. Sabe? A gente faz essa projeção Exato. que vem de um lugar de ignorância, um lugar meio elitista, de alguém que não convive, que não vive nesses espaços e acaba fazendo esse reducionismo, né? Exato. Eu vejo o Marçal desse jeito, logo se o cara fechou com ele é igual. E pra você ver como o povo é contraditório, o Marçal ganhou em regiões que em 2022 o Lula e o Haddad ganharam. E depois, no segundo turno, o Nunes ganha regiões que em 2022 o Lula e o Haddad ganharam. Ou seja, não existe vácuo político. seja, pessoas que votaram em Lula e Haddad em 2022 agora votaram em Marçal e Nunes. Sim. Tá ligado? E um exemplo que a gente tem aí de um cara que é famoso e rico, né? É o Rodrigo da GR6. O Rodrigo ele fez campanha pro Lula em 2022. E esse ano ele fez campanha pro Nunes, tá ligado, mano? Enfim, só que o caso do Rodrigo é um outro caso à parte, porque ele é um cara rico, ele é um cara que hoje ele tem entendimento das coisas, tá ligado? Ele não é mais o povão. Então, eu não vou passar a mão na cabeça, tá ligado? Ele, pra mim, ele já sabe as escolhas que ele tá fazendo e como isso vai refletir, né? ele foi oportunismo. Eu não tenho... Assim, eu não vou falar que eu não tenho dúvidas, né? Mas não vou me surpreender se ano que vem o Rodrigo estiver ocupando cargo dentro da prefeitura, tá ligado? Porque ano passado o Nunes criou a coordenadoria do funk dentro da Secretaria da Cultura e ele lançou essa coordenadoria do funk num evento lá no Teatro Municipal, junto com artistas da Ai, como ele é do povão. Ai, como ele é popular. GR6. Inclusive num bagulho extremamente suspeito, né? Porque era só artistas da GR6. Será que teve algum favorecimento aí? Não sei, né? Fica o questionamento. E aí agora, eu não duvido se ano que vem o Rodrigo for o coordenador do funk ou alguém indicado por ele, né? Enfim, tudo é sobre interesses. Eu não acho que a MC Drica gravou aquele vídeo apoiando o Ricardo Nunes por livre e espontânea vontade também não, né? Não, ali provavelmente tem coisas provavelmente não, né? Não dá pra saber. Mas contratuais, se você saber que vai perder alguns espaços, se você não faz o que os caras tá pedindo, entre outras coisas, né? Exatamente. Cara, é muito bom tudo isso que o Chavoso trouxe. Eu ainda queria adicionar mais uma coisa que eu acho que a galera da classe média é muito, muito, muito mais conservadora do que a base. Do que a base dos trabalhadores, do que o povão, do que gente como a gente, do que os condenados da terra. A gente, assim, tem uma tradição de ser mais livre normalmente do que essa galera que veio desse conservadorismo, muitas vezes trazido pelos seus ancestrais europeus, não é mesmo?
Então, ao meu ver, eu acho, e pelo que eu tenho de experiência, assim, das pessoas próximas a mim, eu vejo que a galera da classe média é muito mais conservadora do que o povão, contrariando essa lógica da esquerda liberal hegemônica que tem aí, né? Mas adorei o vídeo e eu espero que você tenha gostado também. Por isso, se você gostou, se chegou até aqui o final, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilha esse vídeo com alguém que vive falando por aí que o eleitor é burro. É isso? Beijos, até o próximo.